Olá pessoal, para quem não conhece o canal, sou a Patrícia daqui do canal Roça Pedacinho do Céu Paraná, né? E hoje estamos aqui com uma receita, gente, bem saudável. Pão integral. Esse pão, gente, eu pesquisei muito, fiz várias receitas até chegar na receita ideal que todos aqui em casa gostaram. Porque muitas receitas o pão fica pesado, o pão fica com gosto estranho e nenhuma era aprovada aqui pela família. Só que essa receita já é a terceira vez que eu faço. Hoje eu vou fazer para 3 pão, tá? Caso você queira fazer um pão para experimentar, você só tira, né, a contagem certa e faz a sua receita. Vamos para os ingredientes. Já não esquecendo de deixar o seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar o seu recadinho. Bora para a receita. O que a gente vai precisar? Aqui, gente, eu tenho 900 ml de água morna. Morna quase para fria, só para quebrar a frieza da água. Toma cuidado com a temperatura da água. Aqui eu tenho 15 colheres, que é 1/3, né, de azeite. Como é natural, eu quis fazer com azeite, porque na receita que eu vi era com azeite, então eu quero continuar porque deu muito certo. Então aqui eu tenho 15 colheres sopa de azeite, que é 1/3 de uma xícara, ok? Aí a gente tem aqui 30 gramas de fermento seco de pão. Vamos colocar junto, certo? Vamos mexer isso daqui, bem mexidinho, mexer, tá? Até isso se misturar bem. Ok? E agora a gente vai colocar o açúcar. O açúcar são 9 colheres de açúcar mascavo. Se você não tem o mascavo, pode fazer com o outro açúcar. 1 colher de sopa rasa de sal, tá? Mexe. Agora a gente vai colocar 3 ovos. Depois dos ovos, você mexe bem, tá? Por quê? Para não ficar gosto de ovo. Gente, eu vou mexer aqui. Vou mexer cerca de uns 5 minutinhos. E depois a gente volta só pro vídeo não ficar tão longo, ok? Agora, ó, mexi, tá? Ficou bem misturado. Nós vamos colocar devagar. É assim, diz que é 4 xícaras de farinha, porém já várias receitas, umas 2, não foi tudo isso, que depende do seu tamanho do ovo, depende da farinha, depende do tempo. Então você vai colocar aos poucos, tá? A farinha, eu vou colocar um pouquinho. E o que eu vou fazer? Eu vou mexer e ela vai ficar na textura de um mingau. Quando ela ficar nessa textura de mingau, você vai pegar um pano, vai cobrir e vai deixar ela descansar por 10 minutos, tá? Deixa ela descansar, depois você volta. Aí a gente vai colocar o resto da farinha de trigo, né? A gente vai sovar ela bem. Aí daqui um pouco nós voltamos para mostrar a gente sovando a base que ela tem que ficar, tá? E os outros procedimentos que vamos fazer nessa receita. Então, agora o procedimento é deixar descansar por 10 minutos esse creme. Farinha de trigo, só que integral. Gente, é farinha de trigo, como meu esposo tá falando, é ele que tá filmando, tá? É farinha de trigo integral. Esse pão, gente, ele é totalmente saudável. Não tem nada aqui que ele não vá ser saudável.
Eu ainda vou colocar nele semente, é um mix de semente. Nesse mix tem lixia, linhaça marrom, linhaça dourada, gergelim, semente de girassol, tem chia, sálvia, quinoa, são várias coisas que tem dentro. Você também pode colocar castanha picada, tá? Só que lembrando, sem excesso, porque senão o pão fica pesado. Então, ó, chegou nesse ponto aqui, ó, de mingau, aquele mingau gostoso de comer de colher, você para e deixa descansar. Você coloca um pano em cima úmido, tá, gente? Úmido se você tiver numa região que nem eu tô aqui, que hoje deve estar quantos graus, irmão? Uns 34 graus. Ó, deve estar uns 34 graus, gente. Tá muito quente, só com sensação assim de parece de 40. Então, eu vou colocar um pano úmido aqui em cima. E depois de 10 minutos a gente volta, tá bom? Dá pausa. Então, gente, voltando depois dos 10 minutos de descanso, vocês podem ver que até a cor da massa muda um pouco. E a textura também, tá? Isso daqui falam que é o descanso de mesa. Principalmente em pão integral, é muito usado. Então, o que a gente vai fazer agora? Eu vou colocar a farinha aqui aos poucos, lembrando. E enquanto dá para mexer com o fouet, eu estou mexendo. Aqui já tem uma colher de pau. Vou mexer, depois eu vou passar para a pia e vou sovar. Aí, quando eu for sovar, eu volto e mostro para vocês a textura que tem que ficar massa. A massa não pode ficar uma massa pesada. A massa, ela ainda vai ficar assim, meia mole. Porém, você vai colocando a farinha bem pouquinho aos poucos para desgrudar das mãos. Aí, nós vamos deixar essa massa descansar durante, assim, até ela dobrar de tamanho. Eu aqui em casa, gente, eu uso... Antigamente, eu colocava nessa mesma bacia e tampava com plástico filme, né? Só que agora eu comprei uma Tupperware que já tem tampa e ela é boa. Então, eu coloco lá dentro, aí tá ficando bem mais rápido o crescimento das massas. Por quê? Porque ela fica bem abafada, ela não pega nada de vento, tá? Então, ó, vocês podem ver que ela já está ficando mais dura, só que ainda falta bastante farinha, certo? Então, vou fazer isso. Vou acabar de amassar, vou sovar e eu volto e mostro pra vocês. Olá, gente, olha, já sovei a massa. Vocês podem ver que ela é uma massa que ela não está dura, ela está molinha, certo? Ela ainda está pegajosa, ó, se eu pego nela, ela ainda deixa a mão meia suja, como vocês podem ver. Foi cerca de já 1,2 kg de farinha, tá? Mas já teve vezes de eu usar menos, né? Aparentemente, agora só é mesmo só pra passar por cima assim, ó. Mas conforme você vai mexendo na massa, ela vai desgrudando, gente. Então, não taque muita farinha a cada hora que você for sovar. Vendo, ó? Ela vai ficando uma massa linda. Perfeita. Aí, agora, o que eu vou fazer? Peguei essa minha Tupperware que eu falei pra vocês, ó. Porque ela tem tampa. Vou polvilhar aqui embaixo farinha. E vou colocar essa massa aqui. Essa massa eu só vou tirar daqui quando ela passar desse risco. Desse risco que vocês estão vendo aqui, ó. Aí eu volto com vocês e mostro, ok? Dá pausa. Gente, a massa cresceu, como vocês podem ver, está bem no risco. Ela cresceu pra caramba. Foi cerca de 40 minutos, né, amor? Mais ou menos? Menos. Menos. Por quê? Porque tá muito quente aqui em casa, né? O calor tá terrível, mas ela cresceu, olha, muito. Então agora eu vou fazer o quê? Eu vou voltar com ela pra pia. Vou fazer os pães. Vou colocar ela na assadeira untada somente com óleo. Não precisa colocar farinha, tá? E vamos deixar crescer cerca de dobrar de tamanho. A hora que eu fazer os pães, colocar na forma, eu volto e mostro pra vocês. Olá! Ó, já enrolei os pão, deu 4 pão. Foi cerca de 1,1 kg, 1,2 kg de farinha. A massa ela ficou bem macia, bem gostosa de mexer.
E agora o que a gente vai fazer? A gente vai deixar crescer até ou dobrar ou triplicar de tamanho. Ah, mas quanto tempo? Não dá pra saber, gente. Depende muito do seu tempo. Aqui tá muito calor, então possivelmente vai crescer rápido. Mas assim que eu for colocar no forno, aí o que eu vou fazer? Vou passar, quando eu for colocar no forno, eu passo o ovo com uma colherzinha de café de azeite, coloco no forno em 160 graus, ok? Lembrando que o meu forno, ele é industrial. Então, os fornos normais de casa, 180 graus direto, tá? Na parte de baixo do seu forno, para que não fique cru na parte de baixo, né? No fundo do pão, você deixa lá. E depois, quando eu assar e for cortar, eu mostro pra vocês. Gente, os pães já cresceram, já passei o ovo com uma colherzinha de chá de azeite, mistura tudo, bate. Eu passei com pincel, mas você pode passar de acordo com o que você está acostumado. E agora vou levar pro forno, tá? Vocês podem ver que cresceu bastante, né? Ficaram muito bonitos. E foi cerca de, acho que uma meia hora, 35 minutos, ele já tá bom, tá bom? Olá, pessoal, o pão ficou pronto. Como vocês podem ver, já dei uma mordida aqui, porque eu não resisti, aí lembrei que eu tinha que gravar, né? Só que ele ainda está quente, ó, como vocês podem ver, ainda tá suando. E olha bem, ó, olha, que delícia. Gente, garanto pra vocês que se vocês fizerem, vocês não vão se arrepender. É uma receita depois de fazer vários testes de receita. Vou falar uma coisa, não tem melhor. Ah, e a única coisa que eu falei pra vocês que eu ia fazer com grãos, só que tinha muito pouquinho, eu preferi não colocar, né? Porque pouquinho não ia nem fazer diferença, não ia dar pra colocar nos 4. Ah, no lugar de 3 pão deu 4. Eu preferi fazer 4 do que fazer eles muito grande pra cima. Porque 2 aqui, vai um pra minha mãe, um pra Soninha. Beijo, Soninha, fique com Deus. Amanhã eu te levo o seu pão. E tá aqui, gente. Não tem coisa mais gostosa. Mais que aprovado. Fiquem com Deus e tchau.